de volta com a Educadora Entrevista aqui na companhia da Adriana Maria da Silva. Nós vamos falar um pouquinho do Dia Mundial da Voz. Adriana, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Obrigado a vocês por terem me convidado e ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a voz e sobre a fonoaudiologia. Bom, você como fonoaudióloga, a gente vê o quanto esse trabalho profissional está cada vez mais requisitado, exatamente porque as pessoas pouco a pouco tomam consciência, né, da importância da voz e de como é difícil conviver sem voz. Exatamente. A voz, a gente costuma falar que ela é o espelho da alma. Ela é a identidade da pessoa. Nunca uma voz é igual à outra e nunca uma voz tem a mesma característica. É como se fosse uma impressão digital da pessoa. A voz ela vem baseada muito em constituição física, genética, hormonal da pessoa, mas também as características de personalidade. São muito fortes as características de personalidade imprimidas na voz. Tanto que hoje tem vários mecanismos de reconhecimento por voz, bloqueio de celular, que reconhece com a voz, entre outras coisas. Uhum. Isso. E facilita também o trabalho em vários aspectos, né? Tanto na parte de investigação, como de atuação, no canto, na música de um modo geral, né? A gente tem hoje em dia uma grande gama de profissionais que precisam trabalhar com a voz para se manterem, inclusive, nas suas profissões de uma maneira funcional. Se ele não cuida da voz, ele não consegue se expressar e se imprimir numa sociedade comunicativa. E quando a gente pensa na questão da voz, ela tem timbres e qualidades específicas por idade, por sexo, tem um perfil vocal aí. Sim. Normalmente, quando a gente faz uma avaliação vocal, a gente pega todos esses aspectos, né? Idade, cor, raça, sexo, o padrão genético, porque você pode prestar atenção, às vezes você atende o telefone de uma casa, você acha que uma pessoa é outra, mas da mesma família, né? Muitas vezes atende, você fala, ô, Adriana? Não, é a Ana, minha mãe. Nossa, mas a voz é muito parecida com a sua mãe. Por quê? Porque essa característica de genética, ela é muito forte na impressão vocal. Mesmo sendo muito coincidente os tons, a melodia, a voz, você tem também a característica individual, que cada um se mantém dentro do seu perfil vocal. Só que também a gente tem que pensar que o Dia da Voz, que foi comemorado ontem, dia 16 de abril, ele vem com essa prerrogativa de você o quê? Conscientizar de que você tem uma voz, que ela é importante, que ela deve ser sua amiga, no sentido de que você deve cuidar bem de sua voz, e que essa voz também ela tem alguns padrões de alteração. E quando eles aparecem, eles devem ser cuidados de uma maneira adequada, porque a voz também adoece, né? E por isso que foi criado o Dia Mundial da Voz. Aqui no Brasil, ele começou a ser investigado em torno de 1999. A partir de 2002, o Conselho de Fonoaudiologia solicitou a Associação Brasileira de Fonoaudiologia para que se colocasse uma lei favorecendo esse cuidado com a voz. E isso foi uma iniciativa que veio da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e que foi se lançando e tomando forma, e hoje já se contemplam vários países que fazem essa campanha no mesmo dia, incluindo Estados Unidos, Bélgica, Suíça, entre outros. Então, a importância se tornou mundial, porque a voz ela é realmente muito importante para o ser humano, né? E você colocava antes, né, aquela questão do fator genético, né, da similaridade. É o que a Cláudia coloca aqui também, né? O fator de convivência também ajuda nessa questão dos timbres, né? Por exemplo, quando a gente pega um sotaque, uma maneira de falar, por estar num ambiente. Sim. Essas características a gente chama de regionalismo. Você pode prestar atenção que nós, do estado de São Paulo, a gente não percebe muito a nossa característica regional. Mas se você conversa com alguém do Norte, Nordeste ou até outro país, você já sente uma diferença no timbre, no sotaque, que a gente chama que é o regionalismo. Mas ele também depende, Luciano, das características emocionais.
né? Às vezes você está bem, você conversa, você fala, você é espontâneo, e às vezes você não está bem. O timbre de voz é totalmente diferente. Quando, por exemplo, a pessoa está mais deprimida ou ela está estressada, muda totalmente. Além de que o regionalismo, ele é muito hoje estudado para você neutralizá-lo. Por quê? Você pode prestar atenção que, às vezes, nas interpretações ou apresentações de telejornal, ou até mesmo na mídia social de comunicação, você vê que a pessoa ela tem uma fala padronizada. Porque faz esse trabalho, e a fonoaudiologia faz isso, de tirar esses sotaques, ou até mesmo modo de falar regional, e transformar numa fala neutra, numa fala que seja regular, né? E esse trabalho é muito bem feito por fonoaudiólogos dentro das mídias sociais. E não só com pessoas que trabalham com a comunicação, mas também pessoas que trabalham com entretenimento. E a gente falando na questão da comunicação e do uso da voz, né, o quanto é importante se comunicar bem, em especial, né, hoje que a gente vê, por exemplo, mercado de trabalho extremamente concorrido. A gente sabe como comunicação é uma peça-chave, né, Adriana? Exatamente. Principalmente hoje, Lu, as entrevistas, elas são muito direcionadas para entender como um profissional funciona no sentido da organização do trabalho, né? E ele vai se expressar com a fala. Se essa expressão colocar em dúvida que ele não sabe realmente o que ele está, em que terreno ele está pisando, então ele realmente não vai bem na entrevista. Uma coisa importante também de se analisar é que o profissional, ele usa a comunicação muitas vezes de uma forma relapsa, né? Você vê que, querendo ou não, o português no Brasil é muito precário, o estudo do português no Brasil é muito precário. Então, na alfabetização, ficam muitas falhas no processo de desenvolvimento da fala no sentido coloquial. Então, ele come S, ele não coordena as palavras no sentido correto, a conjugação verbo nominal acaba sendo falida por um processo educacional. E quando se faz uma entrevista, ou quando se usa a voz, até mesmo em público, a pessoa mostra realmente como que é a construção de organização de pensamento. E isso inclui a linguagem. Então, a voz também, ela é um reflexo do seu pensamento, de como que você construiu a sua linguagem, e a fala reflete como que organiza esse pensamento de uma forma direcionada e funcional. Se ele for muito confuso, precário, ou até mesmo sem base, você não consegue se sair bem numa entrevista ou em outros aspectos da comunicação. A questão dos problemas vocais, né? A gente sabe que existe uma parcela da população que apresenta problemas. Que parcela é essa e quais são os problemas mais comuns? Bom, hoje em dia, estima-se que 10 milhões de brasileiros tenham problemas vocais. Isso não é um dado pequeno, né? Digamos que seria-se de 5 a 8% da população brasileira. E os maiores problemas ligados à voz, eles são principalmente ligados a mau uso da voz. Como, por exemplo, abuso vocal, falar demais, gritar, cantar de forma inadequada ou sem um aporte profissional, uso de cigarro, que é o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, não só destiladas, que afetam mais, mas também, por exemplo, uma cerveja que ela não é o índice alcoólico não é tão alto, porém ela está normalmente gelada. Então a gente chama isso de choque térmico. Quando a pessoa bebe uma cerveja aí a uns, quantos graus? 15 graus? 10 graus? O corpo dela está a 37 graus. E a laringe dela está nessa temperatura. Então, a diferença de temperatura é muito grande. E, normalmente, tem algumas pessoas que associam uma cervejinha a um cigarro, ou uma comida mais quente, tipo um churrasquinho, ao cigarro e à bebida. Então, isso também gera muitos problemas de voz. Uma das causas também muito frequente é a alergia. Alergias respiratórias normalmente afetam a voz diretamente. Pessoas que fazem abuso vocal, por exemplo, professores, que dão aula às vezes de manhã, à tarde e de noite. Eles não têm descanso vocal.
Para você ter uma ideia, 1 hora de fala, você precisaria de 2 horas de descanso vocal. Imagina para um professor, ele não tem tempo hábil para descansar. Aí geram os problemas de voz mais específicos, como nódulos, pólipos, úlceras vocais e até mesmo câncer de laringe. Alguns espectadores aqui com uma questão similar aqui, né? Por exemplo, o Ari, né, que é do Estação do Samba, né? Ele faz uso da voz aí, etc. Faz aniversário, inclusive, no domingo, né? No Dia Olha, Mundial que da beleza. Voz. Parabéns, Parabéns para ele. Aí ele disse que já fez aula de canto, de coral, de solfejo, né? Por muitos anos. Desculpe. E o Edgó também, né? Ele fala que é músico, tem dificuldade nos agudos, né? Ele é cantor. Sim. Depois de 3 ou 4 músicas já fica rouco. Quem canta, no caso dos dois, tem que ter alguns cuidados. Com certeza. Principalmente, Luciano, porque a voz masculina, ela tem já uma tessitura vocal mais grave, né? Para você ter uma ideia, o homem, ele vibra, ele tem um nível de vibração de corda vocal de 125 vibrações por segundo. E a mulher é o dobro, é 250 vibrações de corda vocal por segundo. Se você for pensar, o homem, ele com essa vibração mais lenta, ele já tem a voz tendendo a ser mais grave. Porém, a nível de hormônio, ele também tem essa característica vocal grave. Na mulher não, é o contrário. A mulher já tem uma voz mais agudizada, porque o hormônio feminino já favorece isso, e temos uma vantagem. A gente tem a corda vocal mais elástica que o homem. Então, para o homem conseguir uma voz mais aguda, para ele é mais difícil. Então, ele realmente vai precisar de uma orientação vocal para ele não ter problemas nesse sentido. Por exemplo, um acompanhamento de técnica vocal, aquecimento de voz, desaquecimento de voz. Tudo isso prepara a sua musculatura vocal para que você tenha um bom desempenho durante o canto. E assim, realmente evitar algumas coisas do tipo cigarro, bebidas com teor alcoólico alto, bebidas muito geladas. Fazer repouso vocal entre as apresentações é muito importante, dentre outras coisas que podem ser feitas. Nós falávamos no último bloco dessa questão das dificuldades vocais dos profissionais. E a Eliana coloca, né, você citou a questão dos professores. Qual seria o procedimento correto nessa manutenção, nesse descanso da voz? Bom, suponhamos que o professor pudesse trabalhar meio período e meio período descansar, coisa que normalmente não acontece no Brasil. Ele trabalharia de manhã, de tarde e até às vezes da noite. Nesses casos, Lu, a gente tem algumas orientações que elas são bem específicas. O professor ele pode lançar a mão, às vezes, de a aula ser totalmente oral para um recurso audiovisual, ou até mesmo de leitura, colocar as pessoas a ler no lugar que ele está lendo, fazer alguns ajustes durante o período de aula. Além de, lógico, se hidratar bem. Hoje em dia a gente costuma dizer que a voz ela precisa, por dia, pelo menos de 2 litros de água para sua hidratação, em média. Tem gente que toma bem mais que isso e tem gente que não toma nem metade disso, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade em beber água. Então, normalmente, elas podem substituir por chás, mas dependendo do chá, não é tão interessante, porque pode prejudicar mais do que ajudar. Ou também alimentos altamente hidratados, né? Frutas cítricas, abacaxi, melancia, melão, associados também à alimentação. A alimentação normalmente leve e saudável. Evitar principalmente alimentos gordurosos e derivados do leite, como chocolates, etc. Por quê? Normalmente o chocolate ou alimentos mais gordurosos, eles espessam a corda, a mucosa que banha a corda vocal. Então, para falar fica mais difícil, fica mais cansativo. O professor, se ele puder ter esse descanso depois do horário de trabalho, até no dia seguinte, que a gente chama de repouso vocal, seria o ideal. Mas normalmente ele chega em casa, ele tem a família, ele tem os filhos, ele tem os afazeres que dependem também que ele se posicione, né? Qualquer um
dos professores, independente se for homem ou mulher, e não consegue esse descanso. Então, tem alguns casos que eles já começam a ficar mais graves. E aí sim precisa procurar, primeiro, um profissional direcionado na área de otorrinolaringologia, que é o médico responsável por avaliar ouvido, garganta e nariz. E ele vai pedir alguns exames, né, que fazem o diagnóstico daquele caso em específico. Ver se é apenas um mau uso de voz ou se ele já está tendendo a ter um problema vocal mais específico. Normalmente o professor tem o que a gente usualmente chama de calo vocal, né? Eu estou com calo na voz. Esse calo, por que ele é chamado de calo? Porque ele aparece no exame como se fosse uma bolinha em cima da corda vocal. E normalmente pode ser um nódulo ou um pólipo, que é tratado tanto com o auxílio do médico, do otorrino, quanto com terapia fonoaudiológica. Tem casos que não, Luciano. Tem casos que precisa retirar esse nódulo, esse calo, cirurgicamente. Hoje em dia é reposto o espaço com botox. Existe já um tratamento de terapia botulínica para a corda vocal. E aí reconstitui toda a estrutura e faz o tratamento fonoaudiológico específico. Hoje a gente tem, em média, de 6 a 8 meses de terapia vocal para cada caso mais grave. Os casos simples é mais rápido. Você coloca, né, também no caso dos professores aí dos cuidados, das ações, a Ludmila coloca, né, hoje em dia a gente tem pequenos fones com caixinhas, né, que a pessoa coloca praticamente no peito, né, fica amplificada. Ela pergunta se isso é uma estratégia boa para a sala de aula. Não orientaria isso, não. O que dá para ser feito é um trabalho direcionado com projeção vocal, né? Você orienta os professores a como lidar com essa projeção, através de exercícios, através de técnicas de voz, através de técnicas de fala e articulação, que a pessoa vai conseguir projetar essa voz sem causar mau uso e sem causar desgaste e cansaço. Agora, o que pode ser feito, que a maioria hoje das faculdades fazem, até cursos técnicos ou mesmo salas de aula, é o uso de microfone mesmo, né? Isso, acho que praticamente todas as escolas conseguem ter esse recurso, quando não, aí parte para o trabalho de projeção vocal mesmo. Mas é um desgaste muito grande, porque essa caixinha de amplificação ela era muito usada principalmente para pacientes que eram portadores de deficiência auditiva, né? Porque eles não tinham um feedback muito forte. Então, você conseguia que ele se ouvisse melhor, para ele poder projetar melhor a voz. Só que, hoje em dia, o mais usado é o microfone. As pessoas acabaram perdendo essas técnicas de projeção. Muitas vezes nem conhecem, viu, Luciana? Porque são técnicas que, por exemplo, a fonoaudiologia no Brasil, ela não tem 40 anos. Eu tenho 20 anos de formada. Quando eu estudava, ela tinha o quê? 10, 12 anos de fonoaudiologia no Brasil. Então, é uma profissão nova. E de pouco acesso à informação. Se você consegue colocar um profissional desse em cada lugar que ele realmente necessitaria estar, muita coisa poderia ser evitada, até problemas gerados por abuso vocal. O professor, eu acho que é um dos que mais sofre, porque eles são realmente inseridos num sistema que já não é fácil e eles precisam muito de utilizar a voz como meio de educação, de educacional, né? Mas se você for ver a fonoaudiologia educacional, ela foca muito mais hoje em dia no aspecto de trabalho com a criança. Alterações de leitura escrita, dislexia. Não foca tanto a voz. O que dá para ser feito é a fonoeducacional fazer uma orientação aos professores direcionada à voz, que a gente chama isso de orientação vocal ou higiene vocal, que é o cuidado da voz, né? E aí sim, eles já começarem a ter consciência do que pode ser feito. Porque existem muitos mitos, né? Os sprays, as pastilhas, os gengibres, são mitos, não são especificamente tratamento. E normalmente a cultura popular traz isso.
Ah, eu tô rouca, eu vou espremer um limão na água, colocar sal e fazer gargarejo. Você acaba com a sua corda vocal e não sabe. Então, isso é muito importante ser esclarecido para que não tenha equívocos, né? Ocorram equívocos. Sua voz expressa o seu humor, a sua opinião, a sua emoção, a sua identidade para quem está perto e para o mundo. Sua voz pode ser o seu instrumento de trabalho. Já pensou como seria você sem a sua voz? Cuide dela. Sua voz é sua melhor amiga. Seja amigo da sua voz. Tá certo, aí esse é o primeiro vídeo do Dia Mundial da Voz, que a gente comentava ao longo dos blocos aqui do programa, tá certo? Tratando dessa e de outras questões aqui no quinto bloco. Você falou da questão da produção da voz, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, que é uma questão elaborada, né? A gente normalmente não pensa nesse processo, né? Uma coisa é você pensar num movimento de mão, né? Que olha, o cérebro manda o comando, aí você tem todas as articulações para fazer aquele movimento. A voz também é bem parecida, mas com um conjunto operacional muito grande também. Muito. Normalmente, ela envolve a parte respiratória, a função de fala e a articulação dos sons. Então, começa-se tudo dentro do próprio corpo humano, dentro do pulmão, né? Então, você vai, normalmente, inspirar, puxar o ar e projetar pela laringe. Quando chega na laringe, você tem que, a nível neuronal, né, na cabeça, comandar a emissão do som. Cada som tem a sua característica. Por exemplo, um som de P, que é o som do P, ele é mais explosivo, ele é mais rápido que, por exemplo, uma vogal. A, que ela é mais lenta e ela não tem impacto, ela é totalmente oral. Então, se você for pensar em tudo que você tem que falar, mas coordenar a vibração de corda vocal e também falar com uma intensidade e com uma voz que seja inteligível, é muita coisa a se pensar. Ainda bem que a gente tem alguns sistemas neuronais que eles basicamente fazem tudo isso ao mesmo tempo. Quando não fazem, Luciana, é porque alguma coisa está falhando. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema neurológico. Normalmente, hoje em dia, a gente vê muitos idosos com alterações, por exemplo, de Alzheimer, de Parkinson, pessoas que sofrem derrame. A estrutura neuronal delas se modifica do padrão de normalidade. Porém, elas precisam pensar mais no que fazer na hora de falar. A fonoaudiologia, hoje em dia, ela trabalha muito com pacientes idosos, né, na faixa de 60 anos em diante. Nessa idade também, começa a acontecer o envelhecimento vocal, que a gente chama de presbifonia, que é envelhecimento presbi da voz, fonia. Normalmente, começa a acontecer o contrário do que acontece na vida da pessoa. Se é uma mulher e ela tem uma voz mais agudizada, no envelhecimento vocal, a voz dela vai ficando mais agravada. E no homem acontece o contrário. Ele normalmente tem uma voz potente, mais grave, mais projetada, e no envelhecimento ela vai ficando mais fraca, mais agudizada, mais trêmula. Então, há essa inversão no processo de envelhecimento, que deixa muitas pessoas mal, não aceitam muito. E a aceitação da sua voz é muito importante, porque quando você não aceita a sua voz, você cria problemas para você mesmo. Não, não gosto de falar porque minha voz é feia. Ah, não vou gravar porque eu não gosto de ouvir minha voz gravada. Ou então, não, eu tenho um problema para falar, eu sou gago, imagina que eu vou falar em público, né? Então, tudo isso, Luciano, é ligado a um movimento da Sociedade Brasileira de Laringologia, que hoje é muito estudado, que se chama psicodinâmica vocal. O que seria isso? Você trabalhar a sua dinâmica emocional versus o seu trabalho do dia a dia, que pode ser ligado ou não à comunicação, mas uma voz que possa ser colocada de uma maneira natural, fluida, sem esforço, e que todos a compreendam. E você coloca uma questão, que é a pergunta da Maria Fernanda aqui, que é assim, por que a nossa voz gravada é diferente da voz que nós ouvimos?
Isso acontece muito, Lu. Por quê? Quando nós falamos, a gente ouve uma ressonância que está dentro de nós. Nós temos duas vias de recepção auditiva. A via aérea, que o som chega, passa pelo ouvido, você ouve, e quando você fala, você se ouve. Mas quando você fala, você tem o aumento e se agrega também à sua voz uma vibração que é óssea, que é da sua caixa craniana. Aqui atrás, logo aqui atrás da orelha, a gente tem um osso que ele faz parte da constituição auditiva e que ele vibra muito no processo de fala. Então, você ouve a sua vibração de voz também. E normalmente as pessoas não sabem disso. E quando elas se ouvem gravada, elas falam, gente, mas sou eu mesmo que estou falando? Não sou eu, tem alguma coisa errada. Mas a sua voz gravada, por mais que seja depurado o processo de gravação, que hoje em dia a gente tem gravadores altamente precisos, ela vai ser muito mais parecida com a sua voz que você ouviu gravada do que aquela voz que você se ouve, que ela está mascarada com essa vibração óssea. E tem gente que realmente não aceita a sua própria voz. E se faz um trabalho exatamente ligado à psicodinâmica vocal para ela produzir uma voz que seja mais agradável a ela. Agravando, agudizando, projetando mais, usando melhor a dicção. Então, ela começa a aceitar mais a projeção e melhora a aceitação. Isso é muito feito com cantores, dubladores e atores. Perfeito. Pensando na questão prática aí desse tempo, de mudanças, cada voz é uma voz, cada caso de tratamento de cuidado é um caso. Sim, totalmente. Como antes eu disse que a voz ela é uma impressão digital de cada pessoa, quando a pessoa perde a sua voz, ela perde praticamente a sua identidade. Existem alguns casos, por exemplo, que a pessoa tem câncer de garganta e ela precisa extrair a laringe. E ela perde totalmente a característica de voz que ela tinha anteriormente. Hoje, a voz mais utilizada para quem faz extração de laringe é a voz do laringectomizado ou a voz glótica, que você engole o ar e volta esse ar em forma de projeção, porque você não tem mais a traqueia para fazer e a laringe para fazer a vibração vocal. Acabou. Então, você tem que fazer com a glote e com o esôfago, que a gente chama de voz esofágica. Então, a voz ela fica muito grossa, como se fosse um som de arroto, e ela não tem nenhuma impressão da sua personalidade. Algumas laringes eletrônicas hoje já estão sendo acopladas no lugar de onde foi tirada a laringe do paciente, mas fica uma voz muito robotizada, como uma digitalização, não dá aquela impressão natural da voz, né? E a pessoa realmente entra numa depressão, em muitos casos precisam de terapia associada, até de terapias ligadas não só à psicologia, mas à psiquiatria, porque ela perde totalmente a identidade. E isso gera um problema específico social. O problema social hoje da voz, ele não é tão cuidado, ele necessitaria ter mais cuidado, aonde a gente não consegue ver políticas públicas que olhem para esse lado. Não tem. Então, normalmente você vê alguns casos de professores, cantores, até pacientes de câncer, deprimidos. E hoje a depressão é a doença mais incidente do mundo, né? Não só na questão vocal. Sem dúvida, sem dúvida. Bom dia. Boa tarde. A minha voz é um instrumento cheio de possibilidades. Um meio de comunicação tão claro, é uma exposição da alma. A gente namorando há 2 anos. E você vem com essa história de passar o carnaval em Salvador. Eu sei que isso vai virar nossa vida de cabeça para baixo, a gente vai ficar uma loucura, mas a gente vai criar uma família. A gente tá esperando um bebê. Na minha voz tá toda a minha identidade. É a minha personalidade.
comunicação é uma coisa muito importante e a voz, então, é uma coisa muito importante no nosso sistema social. A voz é, sim, a primeira aparência de uma pessoa. Isso em todas as relações, sejam elas profissionais ou não. Se meu destino é cantar, eu canto. E no meu caso, meu maior prazer como cantora, no uso da voz, é emocionar as pessoas e ver que isso, de alguma maneira, faz a vida delas melhor. Ai, Alencar, eu preciso te contar, tu não pode imaginar o que foi que aconteceu. Chora o canto que eu te canto pra cantares de nó em nó. Pra cuidar da minha voz, eu estou sempre atento a ela. Vamos voar. Vamos viver esse amor. Inverno eu ando sempre com a minha mantinha, pra deixar aqui aquecido. O que me ajudou, na verdade, foi ter parado de fumar também. E o cigarro me detonou muito. E foi graças a uma fonoaudióloga que eu consegui redescobrir a minha voz. Técnica vocal, faz acompanhamento com fonoaudióloga, otorrino. Primeira vez que eu cancelei um espetáculo por falta de voz, que eu fui tomar consciência de o que era aquilo, aquelas cordinhas vocais, aqueles dois musculinhos que estão ali. Aí fui até o otorrino e o otorrino disse: Marasca, vão ter que fazer um tratamento, dependendo do resultado do exame, tua voz tu não pode mais usar ela como um instrumento de trabalho. Ter um problema de voz, em geral, é uma situação que coloca a gente capaz de descobrir que tem limites, mas que por sobre o limite existe ainda um jeito de se trabalhar. América, 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 é um bel massolino de fior. Muito mais do que uma voz bonita, é muito mais que isso. É como eu me coloco no mundo. Cura das águas. Existe uma ligação da voz com a alma. Existe algo na voz que transmite uma cor que só uma pessoa tem. O ser humano se eleva através da fala. – 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Preserve, Escute, sinta, ressoe, desenvolva, cuide da sua voz. Tá aí mais um dos vídeos do Dia Mundial da Voz. Eu aqui na companhia da Adriana Fono, falando um pouquinho a respeito de cuidados e proteção com a nossa voz. Pensando no vídeo, né, a gente nota diversos tons, timbres, vozes variadas, algumas até impressionantes, né? Você vê o depoimento e depois a pessoa cantando, você não imagina. Não imagina que é a mesma pessoa, né? Exatamente isso. E algumas pessoas com problemas, inclusive. Exatamente. Né? Sim. Como é que é essa... Aí acho que a gente já tem um exemplo dessa gama fantástica que é a voz, mas ao mesmo tempo que tem que se tomar muito cuidado. Sim, Luciano. Como você mesmo disse, nem parece ser a mesma pessoa que estava falando e depois está cantando. A fonoaudiologia, associada a profissionais da área da voz, como professores de canto, até mesmo os médicos da área de otorrinolaringologia, as pessoas que trabalham com técnica vocal em teatro, né? Eles são profissionais assim que conseguem tirar da voz o máximo que ela consegue produzir, porque sabe a técnica que tem que ser utilizada. E uma coisa muito importante é você saber trabalhar com a sua voz dentro da limitação que ela também tem. Quando temos uma pessoa com uma potência vocal forte, por exemplo, um Faustão, ele tem uma baita potência vocal, e ele usa isso a favor dele. Tanto que o programa dele tem, acho que 20 ou quase 30 anos no ar. E isso projeta ele para o mundo. Ele é uma pessoa conhecida mundialmente por ser um cara que tem uma grande possibilidade de atingir muitas pessoas, milhões de pessoas. E isso também pode acontecer, às vezes, com uma pessoa de pouca intensidade vocal, que não tenha tanta amplitude, mas que tem uma voz que também se projeta mundialmente. Vou te dar um exemplo de um cantor, o Chico Buarque. Ele não tem uma voz com potência
100%, entre aspas, boa para canto. É anasalado. E ele mais fala do que canta. Roberto Carlos, voz altamente nasal. Mas a nasalização, ela tem um quê focado um pouco na questão da sedução vocal. A nossa cultura no Brasil, ela puxa muito para esse lado da nasalidade. Por exemplo, no sertanejo, um Luan Santana, o próprio Roberto Carlos, essas meninas que estão fazendo muito sucesso aí, que tocam aquelas músicas de sofrência, elas são também muito nasais. E o brasileiro tem essa cultura da nasalização, eles preferem a voz nasal no canto. Então, isso faz com que o cantor exploda na mídia, por uma questão vocal, nem tanto pela questão da qualidade musical, ou pela letra que está sendo impressa. Voltando à questão do Chico Buarque, ele tem letras que são poesia, letras de música. Então, no caso dele, ele entrou na mídia no momento em que o Brasil também passava por um período de transformação. Então, ele foi muito mais reflexivo do que um exemplo de boa voz, ou boa potência vocal. E a gente tem outros cantores que já são o inverso disso. Cantores líricos, como, por exemplo, Andrea Bocelli, né, e tantos outros, que têm uma potência vocal belíssima, fortíssima, porém, não temos acesso tanto quanto temos um outro tipo de estilo musical. É mais restrita a uma parcela da população. E pegando a questão do vídeo também, que acabou de ser passado, Luciano, você viu ali que existem alguns movimentos de boca, de língua, de sons, que eles não são naturais de serem feitos, são justamente alguns exercícios vocais. Os exercícios de voz, eles são muito engraçados. A pessoa que participa de um aquecimento, desaquecimento de voz, ela começa até a rir na hora que ela aprende. Mas realmente tem que fazer isso, né? Porque inclui vibração de língua, projeção de lábios, projeção de musculatura, trabalho de mastigação para trabalhar toda a musculatura que vai ser articulada. E a hora que ela entra mesmo no processo que ela faz, o exercício, que ela vê o resultado, é tão interessante porque melhora a autoestima, faz com que ela fique feliz naquele momento que ela está trabalhando e ela sente o resultado de uma maneira muito rápida. Um aquecimento de voz, ele dura 10, 15 minutos. Um desaquecimento, 5 minutos. É muito rápido. Para você ter uma resposta que, para a pessoa, é boa, é legal, é interessante, que faz com que também ele se aceite melhor no sentido de trabalhar com a sua própria comunicação. Dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Nessa data, nós celebramos a beleza da voz humana e focamos toda a atenção para questões de saúde vocal. Estima-se que no Brasil haja 10 milhões de pessoas que sofrem problemas de voz. A voz nos acompanha desde o nascimento, no esperado choro do bebê, e ela se desenvolve ao longo de toda a vida. A voz é um importante marcador de nossa personalidade. Algumas profissões dependem da voz, como os professores, vendedores, operadores de telemarketing, advogados, e algumas outras profissões têm na voz artística a sua excelência, como os cantores e os atores. Estes compõem a saúde vocal. Infelizmente, os problemas da voz são muitas vezes negligenciados e só damos atenção a eles quando realmente alguma coisa muito séria acontece. Eu gostaria de convidá-lo a refletir se a sua voz representa você, se você tem sofrido cansaço vocal, se ela parece rouca, se você faz força para falar ou se tem dificuldades de projetar a sua voz num ambiente de ruído. Qualquer um desses sintomas pode sinalizar um problema de voz e ele merece sua atenção. O fonoaudiólogo é um profissional da área da saúde que contribui grandemente para a reabilitação dos problemas de voz. Após um diagnóstico médico
Se a reabilitação é a solução para o seu caso, o fonoaudiólogo pode orientá-lo a mudar seu comportamento ou a usar a musculatura da produção da voz de um modo mais eficiente. Além disso, nas últimas décadas, os fonoaudiólogos têm ampliado a sua atuação e trabalhado junto a atores, cantores, executivos, diretores, empresários, para que eles desenvolvam uma comunicação oral compatível com suas necessidades. A maior parte dos problemas de voz tem tratamento. Procure um fonoaudiólogo e tire suas dúvidas. O tema da campanha de voz de 2017 é a hora de falar sobre sua voz. Procure um fonoaudiólogo, troque ideias, converse, busque orientação e desenvolva esse aspecto humano que mais nos representa, o som da nossa voz. Perfeito, aí nós temos mais um vídeo falando do Dia Mundial da Voz e falávamos, né, no bloco anterior a respeito daqueles exercícios, dos aquecimentos. Vamos falar um pouquinho dos mitos, que a gente já passou um pouquinho, né? O Ari falou que usa muita romã para a voz, o que de fato faz bem, né, dos alimentos, dos usos rotineiros, e o que de fato não faz. Muito bem. Esse é uma parte dentro da orientação vocal que causa muito conflito de opiniões. Por exemplo, a romã, que ele mesmo citou aí, ela, cientificamente, não há nada comprovado que ela faça bem para a voz. Mas ela tem um efeito parecido com o própolis, que é de ser antisséptico. Todo elemento antisséptico, ele faz com que a laringe, o trato vocal, ele fique livre de alguns vírus ou bactérias que supostamente vão se instalar ali, que pode causar uma gripe associada a uma rouquidão, ou propriamente uma faringite ou laringite. Mas, cientificamente falando, não há comprovação ainda sobre o romã e sobre o própolis. Existe, por exemplo, algumas linhas de pesquisa que falam mais de alimentos como maçã, a pera, todos os nutrientes cítricos. O que eles realmente fazem? Eles têm um efeito adstringente, né? Não especificamente na corda vocal, mas no seu sistema sanguíneo. Não adianta você comer uma maçã agora e daqui a 15 minutos sair cantando. Não. Você tem que criar o hábito de comer uma maçã, uma pera ou uma outra fruta adstringente durante a sua vida. Que dentro da orientação vocal são hábitos saudáveis de alimentação. Porém, Luciano, associado a quê? Associado a um trabalho de aporte. Um exercício fonoarticulatório, uma técnica de voz, um aquecimento para o uso da voz, o desaquecimento, porque se você mantém a voz aquecida, é diferente de você usá-la para o canto e não aquecê-la e depois usá-la para a fala. Isso também causa prejuízo vocal. Agora, por exemplo, falamos da romã, do mel, do própolis, vamos falar da água. A água, a nível de hidratação, é excelente, mas ela não cai direto na corda vocal, compreende? Porque se caísse, você engasgaria. Então, você vai tomar água, se hidratar, ou tomar outros alimentos que são ricos em hidratação, e ele vai fazer um movimento ali fisiológico, né? O seu organismo vai ficar, digamos assim, mais hidratado, e isso vai facilitar com que o muco que banha a corda vocal fique mais fluido, e você tenha menos esforço para falar, não gerando tanto cansaço vocal. Tem uma coisa que acontece muito, às vezes a pessoa fica rouca. Ela fala, eu vou fazer gargarejo com limão, com mel, com sal na água, e faz o gargarejo. O que acontece ali na movimentação entre o sal, a água, o mel, e às vezes tem gente que põe até vinagre. Ele desidrata teu trato vocal. O mel, que seria um fator isolado bom, que esse tem comprovação científica, ele fica como um coadjuvante, sendo que as outras coisas que são colocadas naquele emaranhado de ingredientes
vão mais agredir sua corda vocal do que favorecê-la. Aquela história da aguinha com gengibre, que virou moda. Virou moda. Ela não é para a voz, mas ela está interferindo ali. Tá. O mel e o gengibre são os que têm mais comprovação científica. O mel, porque ele tem um efeito de lubrificação de todo o trato vocal, né? E tem alguns mels que têm adicionado própolis, né? Que faz esse efeito antisséptico. Agora, o gengibre, ele é uma faca de dois gumes, porque ele também tem um efeito anestésico. Quando você faz um gargarejo com gengibre, ele te dá um efeito anestésico assim, momentâneo. Então, você acaba projetando melhor a voz, achando que você está bem. E na hora que acaba o efeito anestésico, você tem uma piora na qualidade vocal. O gengibre, ele é muito utilizado em sprays, só que recomenda-se o spray sem álcool, o spray em água. O álcool, ele vai fazer o mesmo sistema do vinagre e do sal. Ele vai desfavorecer essa corda vocal, deixando ela menos hidratada. Ele vai fazer com que ela fique desidratada. Eu sou amigo da minha voz e ela é a minha vida. Se eu tiver rouco ou sem voz, eu simplesmente não posso trabalhar, não consigo. Muita gente acha que rouquidão é normal, mas não é não, viu, pessoal? E os profissionais que me ajudam a melhorar a minha voz são o meu fonoaudiólogo e o meu médico. No Brasil, existem mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de problema de voz. Então, vamos ajudar a diminuir essa estatística. Dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Acesse o site campanhadavoz.com.br e saiba mais. Tá certo, esse é o último vídeo da campanha da voz que nós vamos exibir no programa de hoje. Nós falávamos do bloco passado aí dos alimentos, das questões que favorecem ou desfavorecem a voz. Uma delas, né, que não está aí no campo do alimento, mas é o famoso ar-condicionado, né? Quais os cuidados aí para as pessoas que estão expostas ao ar-condicionado? Muito bem, além da hidratação, porque um ambiente de ar-condicionado ele é extremamente ressecado, não tem umidade, deve-se prestar muita atenção na limpeza do equipamento, né? É até inusitado falar de limpeza de ar-condicionado, mas por quê? Porque o ar-condicionado, ele absorve, ele acumula muitos germes, bactéria, vírus, até mesmo os ácaros, né? Que são causadores aí das alergias respiratórias. E se esse equipamento não está bem cuidado, bem limpo, ele vai trazer isso para o ambiente onde ele se encontra, sendo shopping, uma sala, ou até mesmo um consultório, e inclusive hospitais, que hoje em dia são um dos maiores causadores de infecção hospitalar. Porque a pessoa está debilitada, o ar-condicionado fica ali anos a fio sem ter manutenção, né? Quando tem. Tem muitos hospitais que nem tem. Agora, voltando à questão da voz e o ar-condicionado, quanto mais o ambiente está ressecado, mais você necessita de hidratação. Quanto mais hidratada a sua voz está, melhor você tem potência e função vocal. Quanto menos você se hidrata, mais ela desidrata. Então, o aconselhamento vocal nesse sentido é você tomar goles de água sucessivamente num período em que você estiver exposto ao ar-condicionado. Vamos supor que você vai ficar 3 horas dentro de uma sala com ar-condicionado. Tenha sua garrafinha ou seu copinho, ou se hidrate com uma temperatura de água natural, de preferência, a cada 10, 15 minutos. Ah, mas não consigo lembrar de tomar água a cada 10, 15 minutos. Por isso que então, tem a garrafinha do lado. Deixa no lugar onde você consiga visualizá-la. Aí, 3x2, você vai lá e toma, né? Faça com que isso vire para você um hábito, até para uma questão de saúde vocal. Porque muitas vezes a gente vê isso, né? Não só a desidratação vocal, mas pessoas que trabalham em repartições públicas, em bancos, desidratadas, porque ficam direto no ambiente, esquecem de tomar água, o ambiente é ressecado por causa do ar e tem desidratação total mesmo. Não só vocal, né? Exatamente. É muito difícil, às vezes, em alguns ambientes, como você citou em banco, que a pessoa consiga fazer essa rotina, porque o trabalho, às vezes, é tão desgastante, que necessite tanto da pessoa, no sentido mental, que ela se esquece.
E não é só quem trabalha em ambientes com ar-condicionado, mas quem realmente, às vezes, trabalha em ambientes com muito calor, né, expostos ao sol. A gente tem pessoas que trabalham na rua, embaixo do sol, e não se hidratam. O prejuízo local é tanto quanto com o uso de ar-condicionado, mas num outro contexto, onde ela está num ambiente muito calórico, né, de muito calor. E voltando à questão do ar-condicionado, duas coisas. Primeiro, hidratação. Segundo, manter a manutenção do aparelho para que ele não fique tão sujo. E em terceiro lugar, Lu, procurar com que a sua exposição ao ar-condicionado seja a mínima possível. Né? Se você conseguir regular a temperatura para uma temperatura mais agradável, não tão fria. Pessoas às vezes trabalham em repartição pública, que trabalham às vezes na rua e tem que entrar em várias repartições, sofrem muito com isso. Porque você sai do ambiente quente, vai para o gelado, sai de novo na rua, está quente, vai para o gelado. Esse choque térmico também é bem perigoso para a voz. E a gente tem a questão disso, né? Muitas vezes a pessoa fica rouca sem usar a voz, né? Está num ambiente Exato. desse, e aí não entende por quê, né? Olha, eu não falei com ninguém, eu não abusei, por que eu estou rouca? Provavelmente pegou uma bactéria, um vírus no ar aí, né? E causou uma faringite, uma laringite, que vem com a sua consequência, a rouquidão. A Cláudia colocando uma questão, né? A história que você colocou da maçã. Maçã, de fato, é importante se a pessoa tem uma rotina de maçã na alimentação? É importante. Ela deve ser colocada como elemento dentro do cardápio, né? Principalmente para profissionais da área de comunicação. Tanto professores como radialistas, pessoas que trabalham com a voz como meio de comunicação. Agora, interessante também que não precisa ser só a maçã. A maçã ela foi eleita aí dentro da Fono como a garota propaganda, né? Mas pensando que existem outros alimentos, como a pera, o melão, a melancia, o abacaxi, são todos alimentos adstringentes. A vantagem da maçã, Luciana, é que ela é menos cítrica que um abacaxi. Porque a gente também tem que lembrar que tem pessoas que são intolerantes à acidez. E um dos problemas locais também ocasionado por excesso de acidez estomacal é o refluxo. A pessoa que tem refluxo, ela começa a ter alteração vocal e não associa que é devido ao refluxo. Então, ela tem que fazer outros tipos de exame ligados à parte estomacal, né? Para que ela tenha certeza se é um problema não só fonoaudiológico ou otorrinolaringológico, mas também de digestão. Pessoas que têm mau hálito, né? O próprio refluxo e muitas vezes pessoas com problemas estomacais, gastrite, etc., úlcera, elas têm grande tendência a ter problemas vocais. Outra coisa interessante, que é um fato que pouca gente sabe, quando você vai defecar, você precisa da corda vocal. Aquele movimento que você faz com a laringe é para descer a fezes. Então, imagina a importância que nós temos dentro do trato oral, que ela, inclusive, ajuda na função digestória. Então, Luciano, veja que quando a pessoa fica idosa, normalmente ela começa a ter problemas do quê? Tanto digestórios como de defecar. Né? Fecha todo o trato intestinal, não consegue evacuar, porque ela já perdeu potência na corda vocal. Aí ela começa a ter problemas secundários. Se a gente tivesse mais atenção à voz desde o início, de quando nascemos até durante toda a nossa vida, a gente evitaria muitos problemas até de saúde no futuro. É porque é um conjunto aí. É um conjunto de coisas. Você colocou essa questão, né? Para quem tem refluxo, problema gástrico, é o que a Marinês coloca aqui, né? Aí, que cuidados essas pessoas devem ter que tem esses problemas? De tratar o problema antes que afete a voz, é isso? Normalmente ela vai começar a perceber primeiro o refluxo, porque ele é bem forte, né? Volta o suco gástrico para a boca, automaticamente ela já sente uma azia, um mal-estar bucal. E como a gente tem um suco gástrico potencialmente forte, à base de HCl, que é o ácido clorídrico, ele
pode resvalar ali nas cordas vocais. É onde ele vai causar na corda vocal microfissuras, bastante irritação, e a corda vocal tem uma tendência a inchar para se proteger do ácido. Quando ela incha, o padrão vocal muda. Então aparece uma rouquidão, uma tosse improdutiva, até mesmo um cansaço ao falar. Aí ela tem que realmente ver se ela está gripada, com faringite, laringite, e isso só indo no médico para saber, ou se aquele problema de refluxo com uso de medicação vai favorecer com que ela não tenha mais essa volta do suco gástrico e automaticamente a voz dela vai voltar ao normal. Então seria interessante procurar os 2 especialistas. Quando o problema é muito grave de refluxo, existe terapia fonoaudiológica também para isso. E dieta, com associação medicamentosa. Normalmente, para quem tem refluxo, evita-se alimentos cítricos, achocolatados, café, chá e provavelmente com o uso de uma medicação aí que iniba essa volta do suco gástrico. Hoje em dia a gente tem pantoprazol, omeprazol, que é usado em largas escalas, mas não é especificamente um problema vocal, ele é secundário ao problema vocal. Mas acaba sendo coadjuvante aí no tratamento. Acaba sendo, ele acontece conjuntamente devido ao suco gástrico, está muito próximo da região da plataforma de voz, que é a plataforma vocal de todo o conjunto de estruturas de fala. Perfeito. Bom, para quem quiser conhecer e ter mais informações, pode procurar aí, é só dar um Google em Campanha da Voz, tá certo? Você vai ter acesso a todo o material dos vídeos, além de outras informações. Adriana, quero agradecer imensamente a presença, espero que cada vez mais a gente tenha cuidado com a voz na nossa rotina e comece a pensar nessa ferramenta magnífica que nós temos, que viver sem ela é extremamente complicado. Sim, a voz, Luciano, se nós formos analisar, ela expressa tudo que a gente quer. A nível de sentimentos, de vontade, de desejos, de expectativas. A voz, além de ser o espelho da alma, que é uma frase muito colocada dentro da fonoaudiologia, ela é o seu expressar de forma social. Se você não fala, é muito difícil você se expressar socialmente. Né? Por isso que os surdos, eles sofrem tanto com essa inserção social, porque eles têm que usar de subterfúgios para conseguir chegar até lá, e ainda bem que conseguem. E eu que agradeço, né, o convite de ter vindo aqui falar um pouco sobre uma das vertentes da fonoaudiologia, que é a voz, e estou à disposição para discutir outros temas também. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. Você fica agora com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. Hoje a Lívia está comemorando mais um ano de vida. Ela está recebendo os cumprimentos de todos os familiares e amigos. Parabéns, Lívia!